Doutor Rafael, antes de mais nada, eu queria agradecer a entrevista, dizer que eu fico muito orgulhosa de entrevistar uma pessoa tão importante da nossa cidade, filho de Mococa, que está fazendo um trabalho muito bacana na área da saúde, pneumologia, tisiologia, que são as áreas que estão sendo muito afetadas nestas épocas tão cinzentas, né? Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, como tem sido a sua trajetória. Eu sei que o senhor está atuando em vários hospitais, né? O São Camilo, São Luís. Eu queria que você falasse das suas especialidades. Conta um pouco pra gente o que o senhor tem feito, pra gente poder saber mais da tua história. Olá, Cida. Olá, Mococa. Agradeço mais uma vez o convite. Então, como você mesmo já mencionou no início, eu sou mocoquense, nasci em Mococa, fiz escola em Mococa, estudei no Godoy, na EPG Professor João Cid Godoy, depois eu fiz colegial no Grafos e logo no primeiro ano do que eu iniciei no Grafos, o colégio fechou, eu fiz o segundo e terceiro colegial no Objetivo. E em 96 eu saí de Mococa, vim para São Paulo, fiz cursinho, depois eu me ingressei na Faculdade de Ciências Médicas de Santos, no qual me formei em 2004, depois residência de Clínica Médica na Faculdade de Medicina de Catanduva, pneumologia na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e hoje eu trabalho como pneumologista. Então eu atendo em 2 hospitais aqui em São Paulo, no qual eu coordeno uma equipe de pneumologia no Hospital São Luís, na unidade Anália Franco, e no Hospital São Camilo, na unidade Pompeia. E além de atendimentos nos hospitais, eu faço atendimento nos ambulatórios e no meu consultório próprio realmente. O que a gente faz, né? O que o pneumologista faz no hospital? Então, as patologias pulmonares que internam para o pneumologista, como asma, DPOC, pneumonia, fibrose pulmonar, embolia pulmonar, uma grande parte desses pacientes internam para a nossa equipe de pneumologia desses respectivos hospitais. E a gente faz o acompanhamento desses pacientes até o momento da alta. No pós-alta, uma grande parte mantém também um segmento, um controle ambulatorial, um controle no consultório, e a gente faz o segmento desses pacientes pós-alta. No entanto, com a pandemia, desde o final de fevereiro, 90% dos pacientes que têm internado para pneumologia no hospital é realmente Covid. Então a gente já vem acompanhando os pacientes com Covid do final de fevereiro até o momento. E espero que esse segmento, esse acompanhamento dos pacientes com Covid, cada dia que passa, espero que isso tende a diminuir. A área que o senhor atua, né, é a que a gente tem sido mais afetado nessa época de pandemia. A primeira pergunta que eu queria fazer, antes da pandemia, o que a gente pode fazer para ter um pulmão mais saudável, além da vida, né, da qualidade de vida? Como que a gente pode se precaver, se fortalecer para suportar essa Covid ou outros problemas que afetam o nosso pulmão? Perfeito. Nós sabemos que a definição, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a definição de saúde não é só a ausência de doença, mas é o bem-estar físico, um bem-estar psíquico e um bem-estar emocional também associado, né? Então, para você ter saúde, é fundamental você estar bem consigo mesmo, se alimentar bem, dormir bem, atividade física. Então, isso é muito bem-vindo e é fundamental para você ter saúde. Então, ter saúde não é só ausência de doença. Mas, precisamente do ponto de vista pulmonar, Cida, além dessa questão, é importantíssimo não fumar. A gente sabe que uma grande parte das doenças pulmonares tem uma relação direta com o tabagismo, como o DPOC, que é o enfisema pulmonar, câncer de pulmão tem uma relação direta com o tabagismo e alguns tipos também de fibrose pulmonar. Além disso, as pessoas que têm uma doença pulmonar crônica, como asma, como o DPOC, que é o enfisema pulmonar, como fibrose pulmonar, é fundamental um acompanhamento regular com o seu pneumologista para a utilização de medicação de controle para ter uma vida normal. Eu costumo comparar a asma como se fosse uma hipertensão, um diabetes.
Não tem uma medicação para você utilizar, para você tratar sua hipertensão, para você tratar seu diabetes. Mas tem sim medicação para controle, para você ter uma vida normal, com a sua pressão controlada, com seu diabetes controlada. Do ponto de vista respiratório, a asma, o DPOC, tem sim medicação para você ter uma vida normal, sem falta de ar, sem desconforto respiratório, sem tosse, sem chiado pulmonar. Então, é fundamental, além dessas alterações de controle de fatores ambientais, bem-estar físico, um bem-estar psíquico, um bem-estar mental, é fundamental não fumar e também controlar suas doenças respiratórias. Agora vamos falar durante a pandemia. A pessoa que contrai a Covid, que fica vítima da Covid, tem algum tratamento específico para isso, para o pulmão? A gente ouve falar milhares de coisas, né? Existe realmente algum remédio, algum paliativo que a gente possa fazer uso para poder se fortalecer também durante a pandemia? Excelente pergunta, isso é super importante a gente esclarecer isso para a população. O que acontece com o Covid? O Covid é uma doença pelo coronavírus, como todos já sabem, e todo quadro viral agudo, não se tem uma medicação para tratar o vírus, né? Nós utilizamos medicação até o momento para tratar as consequências que o vírus faz no organismo. 80% das pessoas vão ter uns sintomas de dor no corpo, dor de cabeça, febre, que isso vai se resolver tomando um analgésico simples, sua Novalgina, seu paracetamol, e vai encerrar o assunto. 20% das pessoas podem ter uma evolução para uma segunda fase que a gente fala. Só para vocês terem uma ideia, a gente divide a fase do Covid em duas fases. A primeira fase, geralmente vai do primeiro até o quinto, sétimo dia, e do sétimo dia até o 14º dia, que seria uma fase mais inflamatória. Nessa primeira fase é a fase de replicação viral. Nesse momento, nós não temos uma medicação para tratar, para matar o vírus, né? Para combater o vírus. Isso, por enquanto, até o momento, não existe. O que nós utilizamos são medicações para controlar o mal-estar da pessoa e dar tempo do seu organismo próprio, o seu sistema imunológico próprio, combater o vírus. Se eventualmente a pessoa passar por uma segunda fase, que geralmente é do 6º, 7º dia em diante, que é uma fase mais de inflamação, ou seja, o vírus entra no nosso organismo, ele faz um estrago e tem essa segunda fase, que é uma fase inflamatória. Se a pessoa passar para essa segunda fase, aí sim nós temos medicação para tratar o processo inflamatório que o vírus fez. Então é muito importante a gente definir essa questão, porque é muito comum hoje a utilização de medicações sem respaldo científico algum e que não funciona como profilaxia, como prevenção para a Covid. Para vocês terem uma ideia, recentemente a gente viu um caso de uma paciente que chegou no hospital com uma hepatite medicamentosa por uso abusivo de ivermectina, por uso abusivo de cloroquina. Já vi muitos efeitos colaterais que o paciente utiliza cloroquina por conta própria em casa e chega no hospital não com uma complicação do Covid, mas chega no hospital com uma arritmia importante, uma arritmia cardíaca importante. Então, o que nós temos hoje para prevenção do Covid? Higienização das mãos, utilização de álcool gel, distanciamento social, que é muito importante, utilização de máscara e, felizmente, a vacinação. Então, prevenção do coronavírus, prevenção do Covid, higienização das mãos, máscara e vacinação. Medicação, até o momento, para prevenção, nós não temos. E temos que tomar muito cuidado com essas prescrições de cloroquina, prescrições de ivermectina. Isso não protege até o momento. Não tem nenhum trabalho científico que mostra que essas medicações protegem contra o coronavírus. E agora com o passar do tempo, estão os especialistas, os médicos, os profissionais de saúde, estão dizendo para a gente se atentar para a pós-pandemia, né?
as sequelas que a gente deve fazer, quais os exames que a gente deve fazer, o que a gente deve providenciar depois que tem a Covid. Teve a Covid, acabou? Não acabou, né? Tem as sequelas, tem a segunda onda. Qual que é a sua opinião de especialista? É fundamental essa questão do pós-Covid. Então, respondendo a sua pergunta, passaram os 14 dias do Covid, encerrou o assunto? Não, não encerrou o assunto. É fundamental você manter um acompanhamento com o seu médico. Uma das complicações maiores que felizmente a gente tem visto com menos frequência, até mesmo pela questão de uma prevenção que tem sido feita, é trombose, tá? Seja ela uma trombose venosa profunda, seja uma embolia pulmonar. Então nós sabemos que o Covid ele aumenta a chance de eventos tromboembólicos. E hoje, com medicações que você utiliza, que são anticoagulantes, você consegue fazer uma prevenção desses eventos. Então, toda pessoa que teve Covid, não dá para encerrar o assunto no 14º dia. É fundamental você manter um acompanhamento com seu médico, porque além de eventos tromboembólicos, existem outras consequências. Existe a síndrome pós-Covid, que é um mal-estar que média de 70% das pessoas podem ter pós-Covid, que é uma sensação de fadiga, de cansaço físico. Podem ter outras complicações neurológicas, complicações cutâneas. Então a gente sabe que o Covid ele é uma doença sistêmica. A porta de entrada é a via respiratória. O órgão mais acometido, sem dúvida nenhuma, é o pulmão. Mas ele é uma doença sistêmica que pode atingir não só a parte respiratória, como a parte neurológica, a parte cardíaca, a parte cutânea, a sua pele. Então é fundamental, sim, o pós-Covid, você sempre fazer um acompanhamento com o seu médico, realização de exames para avaliar a parte cardíaca em alguns casos, realização de exames para avaliação da parte hepática, avaliar seu fígado, avaliar seu rim, com o neurologista se houver algum sintoma, algum sinal de doença neurológica. Então, o pós-Covid é importante sim você manter um acompanhamento regular com o seu médico. Quem vai te dar a alta do pós-Covid é realmente o seu médico. Isso independentemente, pessoal, se você ficou internado ou não. Eu já vi quadros de Covid leve que a pessoa teve poucos sintomas e não precisou de internação, controlou, os sintomas foram controlados apenas com analgésico e depois houve uma complicação. Então é importantíssimo toda pessoa que teve Covid ou com Covid atual fazer um segmento com seu médico até uma alta dada pelo médico. E a última pergunta, qual que é o seu recado? O que o senhor desejaria compartilhar com a gente com relação à saúde da sua área? O que da sua área você acha que você pode dar um recado para a gente se precaver, se proteger e ter uma qualidade de vida melhor, ser mais feliz, mesmo porque já há muitos anos eu ouço falar, né, os poetas, todos que as doenças do pulmão são as doenças da tristeza, né? Os grandes poetas tinham problemas pulmonares, isso é fato? E se for fato, então a gente tem que ser feliz mesmo? A felicidade influencia tanto assim nessas doenças? Qual que é o recado que você pode dar? Você é tão jovem, né? Tão bem sucedido, compartilha com a gente. E obrigada pela entrevista. Bom, a primeira dica é não fumar. Segunda, terceira, quarta dica, você que tem asma, que tem DPOC, que tem alguma doença pulmonar crônica, é importante o acompanhamento regular com o seu médico, é importante o acompanhamento regular com o seu pneumologista para a utilização de medicação para controle, para ter uma vida normal. Você que tem histórico de chiado no peito na infância, histórico de bronquite na infância, é importante uma avaliação com o seu pneumologista para avaliar se necessita de utilização de medicação para controle, mesmo que naquele momento você não esteja sentindo nada, esteja assintomático. Você que tem histórico de tabagismo, ou atual ou tabagismo prévio, é importante uma avaliação médica anual com realização de tomografia de tórax de baixa dosagem para detecção precoce de nódulo pulmonar e tratamento precoce. É importante uma prova de função pulmonar para avaliação funcional do seu pulmão e avaliar a necessidade de utilização de medicação precoce para o DPOC ou não. E
uma grande dica também, ser feliz, atividade física regular. Então, agradeço mais um convite, agradeço você, Cida, pela oportunidade, pelo espaço. Um abraço para a população de Mococa e estou sempre à disposição.